Amém. Graça e paz a todos. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez nós estamos na live, hoje no dia 8 de dezembro de 2022. Nesta oportunidade, estamos aqui com a pastora Elaine Bueno, também participando da live comigo nesta noite. E hoje nós queremos falar algo muito interessante, porque a palavra de Deus é uma palavra transformadora e eu fiz questão de fazer essa convocação a ela para estar comigo nesta live, porque Deus tem algo muito profundo para entregar nas nossas vidas. Então sejam todos bem-vindos. João Lucas está nos assistindo, meu irmão querido, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Os que estiverem adentrando também, em nome de Jesus, todos os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que nos assistem, nos privilegiam através da live, né? E nós vamos orar então, entregando este momento nas mãos do nosso Senhor. Oremos todos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, isso aqui não é simplesmente uma live, Senhor. Isso aqui é um instrumento que o Senhor tem nos permitido no avanço da ciência, Pai, para que a Tua palavra seja propagada. Que de todas as maneiras a Tua palavra alcance a cada pessoa nos quatro cantos deste mundo, deste universo, Pai. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu lhe peço uma bênção especial já nesta data, meu Pai. Nesse último mês deste ano de 2022, que os milagres, as bênçãos do altos céus possam seguir todos aqueles que creem, Pai. E a fé, ela vem de ouvir e ouvir a Tua palavra. E nós estamos aqui justamente por isso, Pai, para ouvir a Tua voz, meu Pai. Abra os nossos ouvidos espirituais, que o discernimento espiritual, que os céus estejam rasgados, ó Pai, para que cada um de nós venhamos a entender literalmente o Teu propósito, a nossa vocação, para que o nosso desenvolvimento nessa terra seja vida abundante, vida abençoada, vida de luz, vida de sal dessa terra, vida plena em Cristo Jesus, paz em meio às guerras, seguros em meio às tempestades, ó Pai. Por isso, Senhor, a cada um que for entrando agora, aqueles que entrarão daqui a pouco, aqueles que assistirão essa live depois, o meu pedido especial é que aonde essa live chegar, aonde essa mensagem chegar, que haja transformação, meu Pai. Porque eu creio num Deus transformador. A Tua palavra, ela não é uma palavra de ânimo. Ela não é uma palavra de conforto. Ela é muito mais do que isso, Senhor. Ela é uma palavra que transforma. Ela é uma palavra que muda destinos, muda histórias, transforma vidas, ó Pai, ressuscita os mortos, porque não há impossibilidades nas Tuas palavras. Por isso fala conosco, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós queremos compartilhar uma palavra hoje, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. É um texto muito conhecido, porém nós temos algumas revelações aqui muito importantes e nós queremos fazer, o intuito de estar com a pastora Elaine aqui, nós fazemos um bate-papo para que você compreenda hoje, definitivamente, o poder transformador que tem na palavra de Deus e o poder que nós temos em Deus de transformar as nossas vidas. Então, que nós possamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 5. Eu vou pedir para a pastora Elaine ler o verso 1 e o verso 2.
que nos fala sobre o chamado aos primeiros discípulos. Vamos lá, pastor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Amém. Esse dia aqui era um dia que um homem se sentia totalmente fracassado. Sabe aquele dia que nós nos sentimos um nada, um lixo, que tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida, na nossa história, parece que não valeu de nada? Terminou aqui no verso 2. Quando Jesus avistou Simão Pedro, avistou os 2 barquinhos, pastor Helena, eles estavam já lavando as redes. O que simboliza isso, pastor Helena? Estavam desistindo de tudo, né? Não conseguiram pescar nada. Não atingiram os objetivos que eles desejavam, que era pescar peixes, né? E quem eram eles? Pescadores profissionais. Sabiam o que estavam fazendo. Sabiam o que estavam fazendo e ainda assim, um dia, eles fracassaram. Sendo doutores no seu ofício. E isto é o que acontece conosco, porque nós não somos diferentes deles. E aqui foi o chamado dos primeiros discípulos. E por que Jesus fez esse chamado? Logo ali no Mar da Galileia, em Genezaré, né? Fazendo uma multiplicação de peixes. Porque peixes na Bíblia significa fartura, abundância, vida. E é tudo isso que Deus deseja para o nosso coração. Então, quando a Bíblia diz aqui, no verso 3, e entrando num dos barcos, porque eram 2 barcos, Jesus era um. Jesus é um. Só que aqui Jesus era um, literalmente, porque ele estava num corpo humano. Hoje, Jesus está num corpo glorificado. Então, ele pode estar no meu barco, no teu barco, no teu barco, em todos os barcos. Mas, no ano Domini que ele estava aqui, ele poderia entrar em um barco. E qual barco ele escolheu para entrar? Simão Pedro. E quem foi Simão Pedro? O pai da igreja. Porque ele já sabe tudo, desde o início ao fim. Ele é o alfa e o ômega. Tinha 2 barcos para entrar. Jesus não faz acepção de pessoas. Só que ele entrou no barco correto daquele que iria iniciar a igreja. Porque ele disse, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós vemos aqui um primeiro ensino que é muito importante. Entrando num dos barcos. Pastor Elaine, se Jesus não entra no barco de Simão Pedro, como seria a vida de Simão Pedro? Se Jesus não entra na minha vida, como vai ser a minha vida? Vai se sentir abandonado. E Simão Pedro tinha total liberdade, com o livre-arbítrio, de falar assim, Jesus, não. Ele não era crente. Pedro não era crente. Ele podia falar, não, no meu barco não, eu já estou lavando as redes. Eu já desisti. Mas a presença de Deus é tão forte, o amor de Deus é tão forte, ele é mais forte do que o nosso não.
é mais forte do que o nosso não. Porque ele trabalha em nós não só quando nós crescemos. Ele já trabalhou em nós quando nós éramos uma substância informe dentro do ventre das nossas mães. Ele já estava trabalhando. Ainda nós não tínhamos a nossa mente formada, as nossas mãos formadas, e ele já tinha um sonho, um plano preparado para que um dia ele pudesse fazer parte da nossa vida. Para que um dia nós pudéssemos deixar que ele entrasse dentro do nosso barco. E graças a Deus, né, pastor Helena? Que ele deixou Jesus entrar dentro do barco. É o que nós precisamos, né? Deixar. Agora, o que nós precisamos aprender com Jesus? Se entrar uma criança dentro do teu barco, você não vai deixar essa criança fazer o que ela quer, porque ela é uma criança. Você vai cuidar dela. Se entrar um estranho dentro do teu barco, você não vai deixar ele fazer o que ele quer dentro do seu barco. Afinal, ele é o seu barco. Mas se Jesus entrar dentro do teu barco e você aceitá-lo, então você tem que deixá-lo fazer tudo e não mais a sua vontade. E a presença de Jesus, ela é tão forte que ela nos dá uma liberdade, porque a Bíblia diz, pastor Elaine, que aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então a gente tem a liberdade da comunicação. Olha a liberdade que aconteceu. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu para que Simão afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. O que Jesus fez? Literalmente, ele entrou dentro do barco de Simão, virou as costas para Simão e ficou pregando para a multidão. Por quê? Porque Jesus, ainda que ele esteja na multidão, ele está preocupado com um. Só que ele não tinha acabado ainda de falar com a multidão. E Jesus, ele fala em Eclesiastes que há tempo de falar e há tempo de calar. Então, ele ainda não tinha terminado de falar com a multidão. Então, dentro do barco, ou fora do barco, ou na beira da praia, Jesus precisava dar um ponto final naquilo que ele estava falando na multidão, porque ele nunca faz meia obra. Jesus, ele não ia começar a falar com a multidão e abandonar a multidão. Jesus também não ia entrar dentro do barco de Pedro, ia falar com Pedro e deixar a multidão, ou deixar a multidão e falar com Pedro. Quando ele termina de falar com a multidão, então ele vira para Pedro. E já numa liberdade tão linda, o que ele já fala para Pedro, pastor Evan? Pedro, lance a rede ao mar. Foi essa a palavra. Individualmente, né? Individualmente. Deus fala na multidão, com a multidão e individualmente. Olha que interessante. Pedro no barco, Jesus só falava com a multidão. A única palavra que Jesus falou para Simão Pedro, ele falou assim: retire-se da margem. E ele se retirou da margem. Se você quer ter uma experiência com Deus, nós precisamos sair da margem. Tem que sair da margem. E nem na multidão. Porque a experiência, ela é individual. A multidão, ela serve para louvar a Deus, para engrandecer a Deus. Porque se uma multidão não quiser louvar a Deus, até as pedras clamarão ao nome do Senhor. Né? É verdade. Mas olha a liberdade de Jesus, a liberdade que ele nos dá e a liberdade que ele fala conosco. Porque ele já conhece tudo sobre nós. Ele já sabia que Simão não tinha pescado nada, mas ele simplesmente, quando ele termina com a multidão, ele fala para Simão: lança a rede ao mar. Faz um pedido, né? Ele fez um pedido. Agora, vamos conjunturar aqui. Se Simão não lança a rede ao mar,
como estaria a vida de Simão? Na mesma forma. Sem nada. Se você não aplicar a tua fé, como que nós vamos ter experiências da fé? Simão lançou. Humanamente falando, ele poderia não lançar, porque ele conhecia o seu ofício. Só que as palavras de Jesus são tão poderosas, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Por isso que somente Deus pode convencer o homem. Do homem chegar ao ponto de falar assim, não, mas eu tentei, eu fiz, mas eu não consegui. Mas Jesus fala assim, mas vai de novo. Tenta de novo. Pastor Elaine, sabe o que ele estava dizendo aqui? Tenta de novo. Tenta de novo. Você não fracassou. Você não está fracassado. Não está nada acabado. Você acha que está acabado porque você já tinha atracado o teu barco, porque você já estava lavando as redes, porque o teu sentimento já estava derrotado. Mas por isso que a Bíblia fala que a gente não pode viver nem por sentimento e nem pelos que os olhos veem, mas pela fé. E a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas crê com o coração. Então, ele não via os peixes, mas ele cria na palavra do Senhor. E quando a gente crê na palavra do Senhor, a gente tem liberdade, igual quando esses dias nós estávamos pregando sobre Tomé, né? Liberdade de Tomé com os discípulos, porque mesmo eles sendo irmãos em Cristo, vai se andando junto, vai caminhando junto, vai se tornando intimidade, ao ponto de Tomé falar para Tiago, Pedro, João, falar, ó, vocês viram, mas eu não vi Jesus. Era a intimidade que eles tinham, né? Agora, Pedro, quando recebe essa palavra, lança a rede ao mar, ele tem uma liberdade tão linda que ele fala para Jesus assim, Senhor, eu tentei pescar a noite inteira. Mas sabe uma coisa? Sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. A palavra que muda a vida do homem, né? Você pode dizer assim, eu tentei uma vida inteira, mas agora eu vou tentar sobre a palavra. Eu não vou mais tentar na minha força, na minha sabedoria, na minha pequenez. Eu vou tentar na palavra. E o que ele fez quando Jesus falou isso para ele? E ele disse assim, Senhor, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O que Simão Pedro fez? Obedeceu. Gente, pega aí algo espiritual. Pedro obedeceu a Jesus e uma multidão de peixes veio para ele. Jonas desobedeceu a Deus e um único peixe engoliu ele. Então a desobediência faz que um peixe te engula. A obediência faz que uma multidão de peixes venham com pérolas, com riquezas para você, para sustentar a tua casa, para sustentar a tua família, para mudar a tua vida. Se Simão Pedro não lança a rede ao mar, pastor Ivan, não tinha colhido essas bênçãos de peixe. Agora, pastor, mas tinha outro barco, né? Ele entrou em um. Aí o que Pedro fazia? Sinal para os outros barcos. Venha, pessoal. Venha. Agora já não era mais 2 barcos. No começo era. Agora a Bíblia fala que vinha outros barcos. Ele chamava outros barcos. Por quê? Porque aonde está a bênção de Deus, as pessoas querem estar. Aonde tem mel, aonde tem néctar, aonde tem o melhor, as pessoas querem estar. Por isso que o diabo, ele nunca se apresenta de trevas. Ele nunca se apresenta de mal. Ele sempre se apresenta de luz para que ele crie em nós algo atrativo para que a gente caia na cilada dele. Mas o Senhor, ele sempre nos avisa antes. E sabe qual que é o aviso do Senhor para nós nessa noite?
filho, lança a rede, mas na minha palavra. Não lança mais na tua. Não faça mais do teu jeito. Até os 50 anos deu certo. Até esse dia, Simão Pedro, deu certo. Mas daqui para frente não vai dar mais. Mas por que, Senhor? Por quê? Porque você não será mais pescador de peixes. Simples assim. Eu tenho uma outra história para você. Eu não quero que você fique fedendo peixe. Eu não quero que você passe por outro de sabor desse. Outra frustração desse. Agora eu quero que você pesque homens. É justamente por isso que eu entrei no teu barco. Eu quero que você valorize pessoas mais do que peixes. Eu quero que as pessoas, as vidas, tenham mais valor para você do que coisas. Então, chame os outros barcos, chame as outras vidas, para você dar para eles aquilo que você nem tinha. Porque Pedro não tinha um peixe. Agora ele tinha uma multidão de peixes. Para quê? Para distribuir. E ninguém pode dar a ninguém aquilo que não tem. Agora, quando nós temos Deus, nós temos tudo para dar para todo mundo. É inacreditável, gente. Vamos falar num valor específico. Uma notinha de 10 reais. Vamos supor que aquele dia você só estava com um cartão e aconteceu uma situação e uma pessoa precisava de um valor e você tinha exatamente aqueles 10 reais, aquela nota que ia dar certinho para aquela pessoa. Precisava comprar 1 litro de leite para o filho dela. E você tinha exatamente o valor na carteira do leite do filho dela. É assim que Deus faz. Entendeu? Só que é difícil a gente compreender isso, porque o nosso eu, muitas vezes, ele está muito eu. Muito eu mesmo. Muito eu. Por isso que Paulo, ele que foi um vencedor, porque Paulo, ele chegou um momento da vida dele, que ele escreveu, ele foi o apóstolo que mais escreveu cartas para todas as igrejas, né? Mas teve um momento, pastor Heleno, que ele disse o seguinte, ele falou assim, sejam meus imitadores. Você já pensou? Ele também foi pecador. Paulo, ele perseguiu a igreja. Paulo prendia os cristãos. Mas quando Deus transformou a vida dele mesmo, quando Jesus entrou no barco dele, quando ele teve um encontro com Jesus e as escamas caíram dos seus olhos, ele começou a fazer o correto, porque ele viu que tudo que ele fazia era incorreto. Ele estava na contramão do mundo. Porque o correto é a gente fazer primeiro, não depois. Tudo que você quer que as pessoas façam para você, você precisa fazer primeiro para nós. Deus nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Por isso que nós conseguimos amar. Por isso que nós amamos a Deus. Tudo que você quiser para você de bom, você tem que fazer para o outro primeiro. Porque Deus ele dá um valor tão importante a uma única vida, que ele fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E aquele que não poupou seu filho unigênito, o que mais ele não faria por amor de cada um de nós? E ele vem aqui, verso 6, então fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que se lhe rompiam-se as redes. Né? As redes não romperam, porque senão os peixes iam se perder. Sim. Novamente. Mas olha o significado. Nenhuma bênção foi perdida. Nenhuma bênção foi perdida. Estava a carga máxima. Se tivesse um peixe a mais ali, aquelas redes seriam rompidas. Então Deus, ele é a carga máxima. Ele é pleno.
Deus ele tem uma medida para nós. É boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. O que significa isso? Se você pegar um saco de cereais, você coloca uma boa medida. Você pega uma pá, uma concha e coloca uma boa medida. Recalcada. Transbordante, ao ponto de estar caindo aqui. Aí você pega assim, aperta ainda e pisa mais, até concretar. Aí não cabe mais. Aí você pode comer o melhor da terra e viver o melhor da terra. Porque você está transbordante da medida de Deus, não da tua medida. A nossa medida nós medimos de uma forma. Mas a medida de Deus se mede de outra forma. Pode ver com o decorrer da idade, independente da idade de todas as pessoas, os sonhos vão mudando. Vocês já perceberam? Né? Às vezes a gente gostava tanto de uma coisa, vamos dar um exemplo tão simples aí, no caso das mulheres, né? Eu vejo muitas mulheres que avançam a idade falavam assim, mas eu usava salto alto, mas eu gostava demais, eu sempre usei, eu tinha uma coleção de salto alto, mas eu nunca mais vou usar salto alto na minha vida, eu só uso uma sandalinha, eu quero meus pés livres, né? E ver também pessoas que falam assim, eu usava bota de cowboy, usava isso, usava aquilo, mas agora um sapatinho de gel para mim, eu tô no céu. Uma sandália para mim ainda, eu tô no céu, né? Então, coisas simples a gente muda, mas coisas importantes também a gente muda. E o principal não é a gente mudar coisas simples. O principal é nós mudarmos aquilo que é importante. E o que precisava ser mudado ali não era peixe, não era barco, não era rede. O que precisava ser mudado era a vida de Pedro, de ser transformado de um pescador de peixes para um pescador de homens, né? E aí, pastor Edan, diz o verso 6, então fazendo assim, colheram, né, uma grande quantidade de peixes que se rompiam-se as redes. E o verso 8 diz assim, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim que sou um homem pecador. Olha que parece que é algo que não combina, né? Porque, por exemplo, aquele momento seria um momento de euforia de Pedro. Concorda comigo? Sim. Se fosse eu ali, talvez eu ia abraçar Jesus, dar uns beijos em Jesus e falar, Senhor, obrigado, obrigado, o que o Senhor fez? O Senhor fez uma bênção. Agora, ele fez tudo ao contrário. Ele falou, não, Senhor, afasta de mim. Senhor, eu sou pecador, Pai. O que eu fiz da minha vida até agora? O que eu estava fazendo da minha vida e não te conhecia? Eu conheci tudo neste mundo, mas eu não te conhecia. O que eu estava fazendo da minha vida? Afasta de mim. Quando a gente chega perto da luz, mostra os nossos defeitos. Os nossos defeitos. E quando mais a gente lê a Bíblia, mais a gente percebe que a Bíblia está correta e mais nós estamos incorretos mediante a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela nunca muda. Ela sempre está aqui, permanente e viva para todo sempre. Não é? E aí, olha que interessante essa parte aqui. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele por causa da pesca de peixe que haviam feito. Todos que estavam ali se espantaram. Então vocês verem a responsabilidade de um comandante de um barco. A responsabilidade de um pai de família. A responsabilidade de um homem. A responsabilidade de uma mulher. A responsabilidade de um pai, de uma mãe. Imagina a responsabilidade que Deus nos deu de puxarmos e chamarmos outros barcos para serem abençoados. Não é? Essa é a vontade do Senhor.
E aí ele diz assim: não temas, Simão, de agora em diante serás pescador de homens. Não, eu não vou me retirar de você. Nunca mais eu vou me afastar de você, Simão Pedro. De hoje em diante, você estará comigo. Você será um pescador de homens. E o que aconteceu com Pedro, pastor? Deixou tudo e seguiu Jesus. Tudo que Pedro queria era pescar. Ele deixou os barcos, deixou as redes, deixou os sócios, deixou tudo e seguiu a Jesus para ser um pescador de homens. Qual é a mudança? Qual é a situação que é transformadora na nossa vida? É quando nós, de fato, resolvemos seguir a Jesus. Seguir a Ele. Mas seguir seguindo. Você imagina uma criança na Avenida Paulista, em São Paulo, dada a mão para o seu pai, e aqui os carros passando, aquela loucura, e a criança atravessando a rua com o pai correndo, e a criança olhando para o céu, olhando para as nuvens. Nem aí. Mas o Senhor atravessando o maior perigo, o pai atravessou, fez ela atravessar. Jesus fez Simão atravessar o dia mais triste da sua vida. Jesus, ele faz nos atravessar todos os dias que nós estamos tristes, que nós estamos aborrecidos, porque Ele realmente é a cura. Por isso que Ele diz assim: não temas, que de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Sabe o que a gente descobre aqui na Bíblia? Que não foi só Pedro que deixou tudo. Todos, pastor Eloy, que estavam ali, deixaram tudo. Porque tudo neste mundo vai ficar. E tudo que nós temos é Jesus. Jesus, ele é o Deus eterno. Ele é o autor e o consumador da vida. Então eu queria deixar essa mensagem para todos nós, para mim também, para que o nosso eu a cada dia se diminua verdadeiramente e que a vontade de Deus cresça na nossa vida. Nós temos a liberdade para, depois dessa live, continuarmos fazendo a nossa própria vontade. A gente tem a liberdade de falar assim: não, Jesus, eu já lancei a rede ontem, mas hoje eu não vou lançar não. Esse negócio de viver pela fé aí é muito complicado. Você tem esse direito. Mas se você viver pela fé, você vai viver uma vida extraordinária. Você vai viver uma vida que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Se Deus pode trazer um peixe do fundo do mar para a tua mão, Deus pode trazer qualquer pessoa para perto de você. Deus pode trazer qualquer coisa para perto de você. Porque Ele tem domínio sobre toda a terra. A Bíblia fala que Ele faz da terra estrado dos seus pés. Em nome de Jesus. Queridos, nós queríamos deixar essa mensagem de fé para vocês. E eu quero fazer agora uma oração. Se você puder repeti-la comigo em espírito, para que Jesus entre no seu barco e que Jesus faça a mesma transformação que fez a Pedro. Porque
não foi só o simples fato de Cristo entrar no barco, foi o fato de que Cristo entrando no barco, o milagre chegou, Pedro foi transformado, Pedro mudou de ofício, Pedro mudou a sua vida e Pedro concluiu a vocação e o pedido do Senhor, combatendo o bom combate. Ainda que nós sabemos que quando Jesus morreu, Pedro ficou com medo e negou o mestre por 3 vezes. Mas ainda assim Jesus, no corpo glorificado, voltou para Pedro e disse: Pedro, vamos continuar, Pedro. Tu me amas? Aí Pedro disse: claro, Senhor. Aí o Senhor Jesus diz novamente: Pedro, tu me amas? E ele, entristecido, ele disse: claro, Senhor. E pela 3ª vez, porque Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus pela 3ª vez diz: Pedro, tu me amas? Então Pedro dá a resposta que alegrou o coração de Jesus. Ele diz: tu sabes de todas as coisas, Senhor. Aleluia. Jesus sabia que Pedro amava ele, mesmo que ele não teve suporte, que ele teve medo, que ele faltou coragem, que ele vacilou, voltou para a vida velha, porque por um determinado tempo ele voltou a ser pescador de peixes. Mas o que importa é que aquele que começou uma boa obra, aquele que entrou no teu barco, ele é fiel para cumprir e te levar para outra margem. Esse mundo aqui é somente um mundo de passagem. Ele está levando nós para uma outra margem, para uma outra dimensão, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, onde tudo será paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Enquanto o reino da terra é comida e bebida, nós passamos por essas aflições, mas passamos com Jesus. Porque o bom ânimo só vem dele. A força que opera em nós só vem dele. Pois ele é a videira e nós os ramos. Senhor Jesus, eu faço essa oração nesta noite porque eu creio, Pai, no poder transformador da tua palavra. Eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Eu sei o que o Senhor transformou dentro do meu coração. Eu sei, ó Pai, o poder que o Senhor tem de transformar, Senhor, usando essa mensagem nesta hora. A qualquer lugar deste mundo, a qualquer país, a qualquer estado dessa nação, Pai. Aqueles que ouvirem esta mensagem e receberem com todo amor, com toda a força do seu coração, certamente serão mudadas as suas vidas. Porque o Senhor tem todo o desejo de entrar no nosso barco e nos guiar por pastos verdejantes, por águas de descanso, refrigerando a nossa alma, mesmo que nós venhamos a andar pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, porque nós temos a certeza absoluta que o Senhor está conosco e que a sua vara e o seu cajado nos consolam. Senhor, eu lhe peço um milagre especial hoje, Pai. Nesse dia, nesta data, Senhor, que os milagres apareçam assim como apareceram uma multidão de peixes, que apareça uma multidão de milagres, Pai, e que as nossas vidas possam ser mudadas ao ponto de deixarmos tudo, deixarmos o nosso eu, para que o eu sou habite em nós. Porque tu és o eu sou. Tu és o Deus que nos sara, que nos cura, que nos transforma, que muda a nossa história, muda destinos e faz o impossível acontecer. E que seja assim, Pai. E que nós tenhamos muitos e muitos testemunhos para engrandecer o teu santo nome. Te agradecemos em nome de Jesus.
Queridos, eu quero agradecer a todos vocês que nos assistiram, fazer um pedido especial para vocês. Compartilhem a palavra de Deus, é muito importante. Pode ter pessoas hoje que precisam ter a necessidade de ouvir aquilo que nós ouvimos aqui. E eu vou pedir para a pastora Elaine dar a bênção apostólica. E até domingo, às 19h30, nós teremos o culto presencial, às 19h30. E todas as quintas-feiras, nós teremos o nosso culto através da live, às 20 horas. Amém? Deus abençoe. Seja louvado para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e as doces consolações seja agora e para todos sempre. Fiquem em paz, em nome de Jesus. Beijo a todos e boa noite. Amém. Deus abençoe.